Olá, boa tarde, pessoal. Tô ajustando aqui as coisas, escondida aqui atrás da minha florestinha. Tô olhando aqui no meu computador para ver se tá entrando direitinho, se vocês estão me escutando. Vamos ver. Tô me achando aqui na tecnologia. Se já tiver alguém aí, vai me dando um oizinho para eu saber que tá funcionando. Me digam se estão escutando bem. Tô aqui, ó. Tem uns cachorros aqui em casa que estão fazendo companhia, como sempre. Espero que eles não latam demais. E eu tô tentando achar aqui no meu computador para eu assistir o que tá rolando pelo computador. Que assim eu posso ler melhor os comentários enquanto a gente conversa pelo meu celular, tá? Então, vamos chegando. Deixa eu ver. Querida Valderez, tá aí, tô te vendo. Por que eu não consigo me achar aqui no meu computador? Que coisa. Deixa eu ver. Assim vai dando um tempo também para quem tá perdido como eu chegar, né? Eu não sei, alguém sabe onde que aparece? Oi, Júlia, tudo bem? Eu tô tentando me achar no meu próprio computador para eu assistir a live no computador enquanto eu gravo pelo celular. Ah, tá aqui, achei. Eu vou tirar o som e vou ficar me vendo. Tá bom, tá legal. Tá bom. Então agora sim, agora tô olhando pra vocês, tô vendo que a Márcia chegou, a Júlia chegou. Tô aqui com algumas amigas do quintal. Semana passada a gente desenhou, eu desenhei, contei um pouquinho sobre... Oi, Júlia, saudades também. Que bom que tu tá aí. A Ana também chegou, Ana Catani. Oi, Janine. Oi, Janine, a gente andou conversando, né, aí pelo Face, que bom, bem-vinda. Essa aqui, ó, gente, pra quem tava na semana passada, é um galinho do Cidrão. Oi, Márcia, girassol com folhinhas. Coisa boa, nosso encontro num dia de sol, né, lindo. O sol tá entrando aqui pela minha janela e eu tô com alguns ramos que eu colhi do jardim. A lantana tá aqui. Tô com o jasminzinho, tô com o cidró, então, o cidrão, o cidró, a aloísia trifília, né? E a semana passada eu escolhi desenhar ela, eu contei para quem tava na live, que eu escolhi por ser uma planta que eu conheço desde pequenininha. Ó, Suzana, oi, Laura, tudo bem, gente? Tô contando aqui da semana passada, dando um tempo para quem tá chegando chegar e a gente ir conversando aos pouquinhos. Então, eu trouxe o cidrão, né, que é a Aloysia trifila, porque eu tomava muito chazinho de cidró antes de dormir quando era pequena. Conheci essa planta como sendo erva cidreira. Depois, agora descobri que ela se chama, para outras pessoas, cidrão, cidrosão, porque a erva cidreira para muitos é esta outra plantinha aqui. Vocês estão vendo? Essa folhinha aqui que parece uma folhinha de hortelã. Pois é, essa é a Melissa officinalis e para muitas pessoas, para minha surpresa, em algumas partes do Brasil, a Melissa, que eu sempre conheci como Melissa, é conhecida... Oi, Selimar, oi, Sônia, Suzana. Eu conheci essa plantinha como Melissa sempre, mas muitos conhecem ela como erva cidreira. Não é curioso, né? E isso é o mundo das plantas e dos nomes, tem essa curiosidade que sempre torna tudo muito uma aventura do conhecimento também, a gente tentar saber quem é quem, né? Pelos nomes.
Então hoje eu trouxe a melissa. Quem é que já tomou chazinho de melissa ou água de melissa? Oi, Maria Inês. Oi, Annelise. Boa tarde, Gleice. Então, essa é outra plantinha que é uma planta da minha memória, porque eu acho que eu devia ser uma criança meio agitada, né? Nervosa, porque eu me lembro que me davam chá de cidró, água de melissa uma época. E hoje eu cultivo a melissa aqui na minha casa. Ela é uma erva que tem muitas propriedades medicinais. Ela é ansiolítica, calmante e sigo tomando chazinho de melissa também. A melissa tem uma forma parecida com a do hortelã, mas se a gente olhar as duas folhinhas, elas têm algumas diferenças, ó. Ó, a Sônia disse que tem um pé dessa plantinha no pátio. Também conhecia como erva cidreira. Eu acho que é um nome bem conhecido. Ó, pra vocês verem. Essa aqui é a melissa e esse é o hortelã. Eles são da mesma família, a melissa e o hortelã. Mas tem diferenças, né? E a gente, com o desenho, enxerga bem claramente essas diferenças no formato da folha. Com o tato também, elas são diferentes ao toque, né? A hortelã é toda mais macia, a melissa tem uma certa aspereza também. E hoje eu trouxe para me fazer companhia, eu tava nervosa de novo de fazer a live, já falei para vocês que é a segunda que eu faço, né? E eu fico bastante inquieta de não estar enxergando as pessoas, de estar me vendo na tela. Tô muito acostumada a trabalhar com encontro mesmo, né? Com encontro presencial, adoro, valorizo demais. Então, toda vez que vou gravar, fico assim um pouco inquieta e resolvi então me dedicar às plantinhas calmantes para ajudar que a live saia tranquila. A semana passada, aliás, 15 dias atrás, né, que foi nosso primeiro encontro aqui para quem tava, a gente fez uma experiência muito interessante de desenho. Eu tô trabalhando muito com a minha memória aqui, né, memória de como eu aprendi a desenhar. E eu trouxe para compartilhar com vocês uma prática de desenho que foi como eu aprendi a desenhar na minha juventude. Golinho d'água. E nós fizemos, então, uma sessão de desenho cego. O desenho cego não é um desenho que a gente faz de olhos fechados, como às vezes as pessoas acham, né? Embora também se possa fazer isso. Ele é um desenho de observação que eu faço sem olhar para o desenho. Eu olho para o meu foco de observação, no nosso caso, uma plantinha. Então, para hoje, o plano seria... Deixa eu olhar aqui que eu fiz um roteiro para nós. O plano é a gente fazer de novo uma prática mais curta do desenho cego. Depois nós vamos fazer uma variante dele. E se der tempo e a gente estiver disposto e bem, nós vamos... Oi, Rosana. Nós vamos experimentar uma quarta... Olha, um terceiro exercício, tá? Então, assim, para quem não conhece, eu vou falar rapidamente sobre esse projeto, o Ateliê de Observação Orgânica. Ele é parte das ações desenvolvidas pelo Ateliê Livre, onde eu sou professora, artista, instrutora de artes lá, e coordeno esse projeto desde 2016. O Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, para quem não sabe, é uma instituição da Secretaria da Cultura do município, que existe há 59 anos, vai fazer 60 anos no ano que vem, tá de aniversário, e que tem sido uma escola, um ateliê, mais do que uma escola, um ateliê livre, realmente é o que ele é um espaço de prática artística compartilhada, onde os professores são artistas também, têm suas práticas e nós dividimos com a comunidade, com pessoas interessadas em se aproximar da arte, se desenvolver artisticamente, artistas, colegas também, atividades, projetos artísticos e de ensino, curtos ou mais longos às vezes, e onde o que está ali em jogo é uma experiência de troca, de aprendizado pela troca, por uma troca mais horizontal
entre professor e aluno, entre o mestre e o aprendiz, né? Tem algumas características singulares, porque ali a gente não tem uma aula onde tem avaliação, os alunos estão vinculados à instituição por um interesse pessoal de se desenvolver artisticamente, então isso dá uma característica bem única para o ateliê. E faz mais ou menos, então, 4 anos que eu comecei a desenvolver esse projeto chamado Ateliê de Observação Orgânica, que teve início com um desejo de aproximação das minhas atividades como professora. Oi, Ethel. Oi, Marta. Oi, tudo bem, gente? Estou aqui contando sobre essa oficina, né? O Ateliê de Observação Orgânica e o vínculo dela com o ateliê da prefeitura, onde ela começou, com qual intenção e como que a gente está trabalhando nesse momento de quarentena, para dar um pouco do contexto da nossa prática de hoje. Oi, Luciana Kern, tudo bem? Então, gente, quando esse projeto iniciou, em 2016, a ideia era produzir um espaço, criar um espaço dentro das oficinas e projetos. Oi, Marta! Que pudesse propiciar um contato maior com a cidade, do ateliê, né, das nossas práticas artísticas ali dentro do Ateliê Livre, com a nossa cidade aqui, Porto Alegre. Então, há alguns anos já vinha fazendo projetos junto com os alunos que eram voltados para a rua, para a gente caminhar, perceber a cidade, encontrar os vizinhos, escutar um pouco essa... Mexer aqui um pouquinho o tripé, gente, para me ajeitar. E foi a partir do encontro com alguns vizinhos, em especial com uma vizinha do Centro Municipal de Cultura, Dona Eva, que é uma senhora que tem uma relação muito, muito forte com as plantas e com a praça e que cultiva um jardim muito lindo, uma horta na Praça Lupicínio Rodrigues. Foi a partir do encontro com ela que começou assim, a se desenvolver esse projeto, primeiro como um embrião dentro de outra oficina, e mais tarde ele assumiu um lugar próprio dentro do Ateliê Livre, né? Como um espaço criado para a gente se relacionar com as plantas ao nosso redor, na nossa vizinhança, ali no caso do Ateliê Livre, mas também as plantas da nossa casa, e a partir do olhar, de um olhar sensível, de uma escuta, de um desenho, começar a prestar atenção de como que a gente estava se relacionando ou não com o mundo vegetal e como que a gente poderia, através da arte, também produzir um diálogo e uma reconexão com essa... Oi, Maria Helena. Tudo bem? Tá em Tramandaí, legal. Que legal ver vocês chegando, assim, eu tô ainda me acostumando aqui com essa relação com telas, né? Tem uma tela aqui, uma tela ali, e eu olhando para lá e para cá e querendo ver os olhos de vocês e só me enxergando. É uma coisa muito esquisita. Mas são dos aprendizados que essa situação desafiadora está trazendo, né? Então, eu conto com a paciência de vocês com o meu desajeitado jeito de estar aqui. E com os comentários também para me ajudarem se estiver acontecendo alguma coisa que eu não estou percebendo aí de estranho, tá? Então, a partir lá dos 2016, essa oficina de desenho surgiu, né, retomando, para a gente poder ancorar um pouco esse trabalho de reconexão com a natureza, pensar nas questões ecológicas, pensar na relação da gente com a nossa cidade, com as plantas da nossa cidade, que espaço tem, com o que a gente come também, com o plantio do que a gente come ou não, se é possível plantar na cidade. E tudo isso começou com a inspiração na Dona Eva, que eu acredito que não vai estar conectada aqui hoje, não é... Ela vai estar muito mais provavelmente nas plantas, ali na terra, se ela puder, ou na casa dela. Internet não é um lugar que a Dona Eva, eu acho que goste muito, se sinta muito à vontade. Mas eu faço questão de trazê-la aqui porque toda a minha relação com as plantas mais forte começou com essa amizade, né? Com a presença dela, a quem eu tenho como uma madrinha, uma mestra e também uma inspiração, uma mulher muito forte, muito ligada com a vida, né? Então, a partir daquele momento, a gente começou a desenhar as plantas, sair para a praça,
observar, colaborar com o plantio. Então, para dizer para vocês que o ateliê de observação orgânica, originalmente, ele não é uma oficina de desenho de plantas. Ele é um projeto onde conviver com as plantas, desenhar, fotografar, pintar, escrever, pesquisar, né? Como eu falei para vocês, descobrir os nomes, quem são essas plantas, de onde elas vêm. Ele faz parte de um desejo de aprendizado e de reconexão, assim, com o pulso da vida, né? E eu acho que em nenhum momento fez tanto sentido esse trabalho quanto agora, em que justamente um evento da natureza. Oi, Maribel. Ah, que bom, querendo voltar para o ateliê. Tomara que a gente possa estar logo juntos, né? Que a quarentena termine quando for seguro e a gente possa voltar a se encontrar lá no espaço do Ateliê Livre, que é tão gostoso, né? Então, nós começamos, gente, eu tô indo e voltando, espero que vocês estejam acompanhando, a desenhar com essa intenção de conexão. E é essa intenção que agora a gente está exercitando aqui com as plantas que a gente tem em casa. Ô, Fernando, tudo bem? Tô vendo vocês entrando aí. Então, eu queria hoje trazer um convite, né? Pra gente fazer de novo juntos um exercício de desenho cego. Pra quem não fez semana passada. Ó, nossos amigos aí fazendo a participação. Então, a gente vai fazer um desenho cego. É legal que vocês tenham alguma planta por perto, uma plantinha da casa. Eu queria encorajar vocês também a buscarem um resgate de memória da relação com as plantas na memória de vida de vocês, se nasceram em uma casa, se tinha planta no quintal, se nasceram na zona urbana ou rural, se tinha uma mãe, um pai, uma avó, um tio, uma tia, alguém que plantava, alguém que passou. Oi, Vicente. Oi, Patriciane. O áudio tá muito baixo? Será que eu consigo aumentar? Deixa eu ver se eu consigo botar mais perto de mim. Alguém mais está com dificuldade de me escutar? Me avisem aí. Que eu tô sem microfone, gente. Eu sou bem amadora nisso. Mas a gente vai tentando. Se alguém tiver com áudio baixo, muito baixo, me avise. Pra próxima vez eu já vou tentar ter um microfonezinho, sabe? Eu fui atrás desse equipamento pela internet, assim, pra ter alguma coisa que torne melhor o som e a imagem. E ainda não chegou. Mas então, espero que vocês estejam me ouvindo agora. Tá ótimo, Maria Helena? Ai, que bom. Que bom que vocês estão escutando. Tá. Então, retomando. O convite para hoje, então, é da gente desenhar uma planta que tenha por perto. E eu tava falando sobre a gente fazer um resgate de memória, né? Começar, eu trouxe a erva cidreira, ou cidrão, né? Como o pessoal conhece. Tô trazendo a melissa hoje, que é essa planta também da minha memória. E queria encorajar vocês, se vocês não têm por perto... Ah, que bom, para alguns tá bom o som, outros nem tanto, né? Bom, vai melhorar quando eu tiver com o microfone, então aguentem firme, que na próxima live eu já devo estar com o microfonezinho daqueles de lapela que torna tudo mais claro, né? E a gente ainda tem os sons do ambiente. Eu moro aqui numa casa com quintal e quando passa algum outro cachorro lá fora, ah, que bom. Certo, a Suzana disse que tá conseguindo, botou o volume no máximo, né? Eu vou tentar falar bem claro e bem devagar para que funcione para todo mundo. Mas então eu tava contando para vocês que uma das coisas que a gente faz no ateliê de observação orgânica quando começa uma turma é buscar esse resgate da nossa relação com as plantas na nossa história, né? Eu sou uma pessoa urbana. Tem o desenho de um alto-falante. A Mônica tá dizendo, tem um desenho de um alto-falante que dá para clicar e aumentar o volume. Sim, no teu dispositivo foi o que tu fez. Cada um vai ter que ver onde é que tá o seu para aumentar o volume. Bom, gente, então, pensando nessas plantas de memória, né, eu ia convidar vocês para buscarem essa relação lá de uma memória bem
infantil, assim, de juventude de vocês com as plantas, que pessoas introduziram vocês a esse mundo, se vocês tiveram essa relação. Eu tive uma avó que plantava muito, com quem eu passava minhas férias, Dona Eva. Também uma outra Eva, né? E depois, mais tarde, Dona Eva da Praça Lupicínio. Duas mulheres fortes, mulheres mais velhas e sábias, que conheciam, né? Dona Eva ainda está viva, conhece muito sobre as plantas. E foi com elas que eu fui, assim, especialmente tocada e convidada a me reaproximar desse universo. Então, eu queria convidar vocês a também irem trazendo essa memória junto no momento que a gente desenha, porque o espírito desse desenho é todo de reconexão. E essa reconexão se dá também pelas nossas vivências lá de cedo, né? Quem nunca desenhou na Terra, não sei se vocês têm essa memória, uma memória muito singela e muito gostosa que eu tenho de desenhar com um toquinho de galho na terra, né? Pegar um galho seco que caiu no chão e ficar desenhando embaixo da árvore, no quintal. Então, se vocês retomarem essas memórias, eu ia gostar muito de receber depois pra gente juntar nos arquivos aí do ateliê, tá? E a ideia hoje, então, a gente dar mais uns passos além daquela primeira prática, da prática de desenho cego. E então vou pedir para vocês terem o papel numa prancheta ou sobre uma mesa. Vou mexer um pouquinho aqui no meu equipamento para poder mostrar para vocês enquanto eu falo. Tô lembrando aqui, enquanto eu me preparo, de um desenhista, um gravador japonês muito importante para muitos artistas, né? Para mim também. É um senhor que ficou muito conhecido por uma gravura de uma onda lá no Japão. Ele fez muitos desenhos de observação da paisagem do Monte Fuji. O nome dele é o Hokusai. Vou dizer que eu sempre tenho medo de dizer errado esses nomes japoneses. Espera aí. O primeiro nome é Katsushika Hokusai. Ele nasceu em 1760, morreu em 1820, e essas 36 vistas do Monte Fuji que ele fez em torno de 1830 ficaram super famosas, né? E ele também desenhou muitas plantas, a vida inteira assim, dedicado ao desenho de observação, e ele ficou conhecido como o velho louco por desenho, né? Aos 75 anos, assim, ele é muito conhecido por aquela declaração que ele fez de que... Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês, para quem não conhece essa fala muito conhecida dele. O velho louco por desenho. Vocês conhecem ele? Vamos ver se eu acho. Tem até um livro para criança muito legal que se chama O Velho Louco por Desenho, que de alguma maneira apresenta ele. Deixa eu ver se eu acho a fala dele aqui, gente. Eu tinha separado. Peraí, se eu acho. Tá aqui, ó. Ele diz assim, ó: desde a idade de 6 anos, tive a mania de desenhar a forma dos objetos. Aos 50, havia publicado uma infinidade de desenhos, mas tudo que eu produzi antes dos 70 não vale nada. Isso me dá esperança, né? Tô com 48, quem sabe? A vida é generosa e nos dá esse tempo todo de vida, né? Aos 73, aprendi um pouco sobre a verdadeira estrutura da natureza. Quando eu tiver 80, portanto, terei progredido um pouco mais. E aos 90, penetrarei no mistério das coisas. E aos 100, eu terei alcançado certamente uma etapa maravilhosa. E quando eu tiver 110, tudo que eu faça e veja, um ponto ou uma linha, estará vivo. É muito lindo, né? Isso foi escrito na idade de 75 anos por ele. E eu acho muito, muito bonito
muito bonita essa ideia de que tudo que eu faça ou veja, seja um ponto ou uma linha, será vivo. A ideia desse trabalho que a gente está fazendo aqui, de desenho, tem muito a ver com essa linha da vida, né? Essa linha de força da vida. E as plantas nos oferecem assim, uma oportunidade incrível de fazer essa reconexão, essa aproximação. Então, hoje, como eu falei para vocês, eu trouxe uma folha de melissa para me acalmar, para me ajudar. Eu trouxe esse raminho aqui, ajudar, que eu fico muito nervosa quando vou fazer essas lives estranhas aqui, que vocês estão me vendo, eu não tô vendo vocês. Eu acho isso muito, muito louco e difícil, mas enfim, estamos indo. E nós vamos fazer, então, começar o desenho de observação dela, a técnica do desenho cego. Vou dar os passos de novo, tá? Então, primeiro, a gente vai... Oi, Vânia! Vai colocar, trabalhar a posição, né? Ao invés de deixar o desenho na minha frente, eu deixo a planta na minha frente, tá? Vou tentar baixando aqui a câmera. Espero que dê tudo certo. Ops. Vamos ver. Tá baixando. Tá chegando. Vamos ver se tá aparecendo direitinho aí. Será que tá aparecendo? Vamos ver. Esse meu equipamento é muito ruim. Peraí. Deixa eu posicionar melhor isso aqui. Eu quero que vocês vejam o que eu tô desenhando, mas eu não sei se é o que tá aparecendo. Só um pouquinho, gente. Um pouquinho de paciência. Tá aparecendo meu tripé e a plantinha, né? Vamos ver se eu consigo posicionar melhor aqui. Então, a ideia é que... Tá, eu acho que tá melhor agora, né? Tem um pé de... Nós vamos colocar a planta bem na nossa frente e o nosso lápis, caneta, seja qual for o material que a gente vai usar para traçar, ele vai ficar ao lado do nosso corpo, não bem na frente. E eu vou escolher, então, uma área do contorno externo da minha planta, esse limite entre ela e o ar, para iniciar o desenho. E realmente a chave dessa prática é não só não olhar para o meu desenho, como sincronizar o gesto de olhar e o gesto da mão. Então, eu vou olhar para esse contorno, percorrer o contorno da planta muito devagar e vou fazer isso na mesma velocidade com o meu traçado. Eu vou imaginar, e eu tenho que me convencer disso, esse é o truque, né? É um convencimento mental de que eu tô olhando, de que o meu lápis, ele tá encostando na borda do que eu tô olhando. É como se o meu olho tivesse um prolongamento tátil. Como se do meu olho saíssem dedinhos e pudessem tocar a borda da planta. Então, eu tô escolhendo um cantinho aqui. Ai, eu acho que tá péssimo. Só aparece o tripé, alguém disse, né? Ai, isso aqui tá muito ruim, gente. Deixa eu tentar ajeitar. Ajeitar aqui melhor. Ah, eu vou fazer uma coisa. Gente, eu vou aproveitar. Eu tô sem um tripé bom, então eu vou segurar com uma mão pra tentar mostrar pra vocês o melhor possível. Vamos ver. Vamos ver se assim tá bom. Eu tô controlando aqui no meu computador para ver o que aparece. Isso aqui é uma coisa muito louca. Gente. Vamos ver se eu consigo trazer
um foco maior aqui na mesa. Tô tentando, gente. Vai acontecer, vai aparecer. Me ajudem aí, não vou embora. Ah, acho que deu. Um pouquinho melhor, né, gente? Um pouquinho melhor. Tá. Temos uma planta, temos a minha mão. Então, opa, é difícil fazer isso sem tripé, né? Vamos ver. Vou tentar outra coisa, gente. Vou tentar outra coisa, porque tá difícil hoje. Essa era a minha preocupação, que meu tripé não chegou. Então, eu vou fazer assim. Eu acho que agora vai dar pra ver, tá? Desculpem a tonteira aí. Pronto. Nós vamos tentar, então, agora, colocar... Peraí, gente, isso aqui não tá dando certo, né? Tá muito chato. Muito chato esse meu tripé de hoje aqui, minha falta de tripé. Meu quebrou. Desculpem. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto ali do caule. Eu peguei esse ponto aqui. E eu vou colocar a minha caneta no papel. E agora eu vou começar a subir muito lentamente, sincronizando o meu olho e a minha mão. Tá dando certo, gente? O que aconteceu? Ele apareceu aqui no meu computador como se tivesse interrompido, que coisa. Tá, vai dar certo agora. Vamos lá. Vamos continuar. Agora parece que voltou. Me deu um nervoso aqui. Tá indo, gente? Me digam aí. Agora sim? Tá. Então, vamos respirar depois dessa intercorrência. E vamos lá. Então, a ideia do desenho cego-cego é a gente não olhar para o desenho, olhar para nossa planta devagar, estabelecer uma conexão com ela e começar a traçar na mesma velocidade em que o olho percorre esse limite. E a gente vai bem devagarinho, numa velocidade muito lenta. Fazendo esse percurso do contorno da plantinha. A chave desse exercício, gente, é essa sincronização da velocidade da mão e do olho. Eu vou percorrer cada detalhe do limite da anatomia dessa planta com o lápis, como se eu estivesse tocando, buscando uma intimidade com ela, uma relação amorosa. Sem me preocupar se eu tô desenhando bem ou mal, esses critérios assim de verossimilhança, se tá parecido ou não, isso não interessa muito, viu? Vou baixar aqui que meu braço cansou, já que eu tô de tripé improvisado hoje. Deu para enxergar um pouquinho? Então, essa é a retomada que eu queria fazer com vocês, de que essa prática... Oi, Maíra, tudo bem?
Gente, eu peço desculpas que essa parte aí do desenho não tá boa, né? É falta de equipamento mesmo, mas aí na próxima já vai estar melhor, a gente vai ter um equipamento melhor. O que está acontecendo é o seguinte, eu vou ir descrevendo para vocês e depois eu vou postar umas imagens e um resumo assim desses passos para que vocês possam repetir em casa. A ideia então desse desenho, desse primeiro abordagem do desenho cego, é estabelecer essa lentidão, essa conexão com a planta que eu estou desenhando, a partir de um olhar lento, em que eu vou sincronizar a velocidade do olho e da mão percorrendo os limites da planta. O que acontece quando eu faço isso é que eu não olho para o desenho, eu tenho que trabalhar com essa ansiedade, assim, de não conseguir olhar. E eu preciso, então, buscar uma forma de manter essa conexão com a planta, se eu quero fazer um desenho naturalista, e, ao mesmo tempo, poder voltar a olhar para o desenho. Mas como é que eu volto a olhar para o desenho sem perder essa conexão com a planta? Essa é uma chave. Então, a segunda variação que a gente faz desse desenho é o seguinte: nós vamos, depois de fazer uma sessão lenta, tá? Quando vocês forem fazer isso em casa, assim, por conta, um bom tempo é uns 20, 25 minutos a meia hora para uma planta complexa. Ou se eu terminar rapidamente uma, eu tento desacelerar e faço outra. A ideia é quanto mais lento, melhor. E aí eu vou poder migrar para um desenho de observação em que eu vou olhar para o papel, tá? Esse é um desenho de observação semi-cego, vamos dizer assim, porque eu continuo olhando só para a planta como meu foco principal. Digamos que eu vou olhar para a planta 98% do tempo. E 2% eu vou espiar o papel. Então, eu vou ter a planta aqui na minha frente e eu vou de vez em quando olhar para o papel. Eu só vou olhar para o papel quando eu precisar fazer uma checagem de como que tá indo o encaixe, vamos dizer, a proporção, se eu tô precisando mudar de lugar a minha caneta, o meu lápis, para achar a forma, eu vou poder espiar o papel para intuir essa distância. Travou? Espero que volte. Já vai voltar, gente. Eu tô vendo que eu travei ali. Deu uma travadinha, né? Enquanto ele trava, eu vou tentar resolver esse problema aqui que eu não tô conformada com a minha falta de... Travou. Tá voltando, gente? Ai, que bom. E essas coisas acontecem, né? São das coisas chatas da gente não tá juntos ao vivo. Vamos ter que ter muita paciência. Que bom que voltou. Tá ok? Tá, gente, eu vou tentar fazer uma coisa diferente, já que a gente tá tendo esse problema com o tripé, pra não ter esse estresse. Eu tô com o meu cavalete aqui atrás. E eu vou colocar um papel aqui. Vou tirar a minha cadeira. Vamos ver se a gente consegue. Me digam se tá funcionando assim melhor do que aquele jeito que eu tentei fazer antes, que não foi muito bom. Vou baixar um pouco meu... Ó. Está melhor, né? Acho que vai funcionar um pouquinho melhor. Eu vou sentar de lado. Tudo tem um jeito, né? Tá? Tá melhorzinho, gente? Então, eu vou botar minha planta aqui. Pra vocês verem. Opa! Tem minha sombra, né? Então, como é que eu desenho... cego modificado, né? Com uma pequena olhadela. Eu tava falando que a gente vai tentar olhar... Vocês estão me vendo? Então, tem uma coisa estranha aqui no meu...
Gente, tá travando, né? Tá bem? Vocês estão me enxergando? Tá, pra mim travou tudo aqui, gente. Agora voltou. Vamos lá. Hoje tá mais desafiadora essa live, né? Mas vamos lá, não vamos nos mixar. Então, gente, vamos tentar fazer juntos aqui. Vocês fazem aí, eu faço aqui. Eu vou então escolher, como no desenho cego total, uma borda da minha planta. Escolhi aqui. Vou escolher aqui a pontinha de cima da folha da minha melissa. E eu vou sincronizar a velocidade do meu olhar com a da minha mão. Então, no momento que eu olhei para essa pontinha aqui, eu coloquei a minha caneta na pontinha. Aí, meu amigo não tá me ajudando hoje. E aí, eu vou começar a percorrer essa linha de contorno com o olho e a mão na mesma velocidade. Bem devagar. A diferença aqui é que eu posso dar umas espiadelas para ver o que está acontecendo no meu desenho, quando eu precisar checar uma distância. Essa é a novidade dessa prática. Depois que eu internalizei bem a prática do desenho cego, eu posso introduzir essas espiadas, né, no papel. Para que eu possa fazer o que eu vou fazer agora, por exemplo, eu estou indo buscar aqui a linha do caulezinho dessa folha. Se eu tivesse no desenho cego, eu não ia conseguir fazer a distância, eu não ia conseguir mensurar, né, no espaço a distância de uma linha para outra. Aqui eu consegui. Ó. Então a gente faz muito lentamente. Sempre olhando para a folha, lembrando de acionar mentalmente o sentido do tato. Para ver, realmente a gente convoca os 5 sentidos. É curioso isso, né? Eu imagino que eu tô tocando com a ponta do meu lápis, da minha caneta, na extremidade, né? No contorno externo, a borda externa da minha planta. E quando eu imagino isso, a minha relação com esse desenho acaba sendo muito mais íntima, né? É mais difícil eu cair nos vícios do olhar rápido quando a gente faz essa forma de desenho. Como é que tá indo, gente? Estão conseguindo fazer? Me deem uma notícia aí. Tá saindo, Valderez? É? Então a ideia, né, quando a gente estava falando sobre o Hokusai, que
Imaginava que aos 110 anos ele ia ter conseguido chegar realmente à maestria da natureza pelo desenho, né? Seria o momento em que o ponto e a linha, qualquer ponto e qualquer linha se tornariam vivos. É um pouco o que a gente está buscando nessa experiência, né? Como conseguir tornar o nosso desenho algo vivo, né? O desenho de algo que é vivo e que é tão maravilhoso, como que ele pode nos ensinar também sobre a vida. Bom, a gente vai introduzir uma terceira prática hoje, tá? Que é, de alguma maneira, radicalmente diferente dessa. Vou virar aqui agora um pouquinho o tripé. E... Oi, Tanara. Oi, Marta. Eu vou na descrição do vídeo eu vou botar a referência do artista, é o Hokusai. Tá? É um artista bem importante da história da arte japonesa, né? Já falecido, que se dedicou a vida inteira ao desenho de paisagem, da natureza e deixou alguns escritos interessantes também. Então, gente, existe uma coisa, a gente falou na primeira live sobre o tempo vegetal, né? E essa primeira prática, ela tem a ver com a gente conseguir também encontrar uma outra temporalidade na gente, né? Esse tempo das plantas que para nós, para nossa temporalidade humana, da nossa cultura, hoje parece um tempo lento, um tempo que a gente não vê passar, né? A gente planta, tem que esperar, a gente não sabe quando que uma planta vai germinar depois que ela é semeada, a gente tem que confiar, entregar, esperar, né? A gente não vê uma planta crescer, assim, não vê o movimento dela ficando olhando para ela, quer dizer, tem que ficar olhando muito tempo pra gente enxergar. Algumas até são super rápidas, de um dia pro outro a gente vê muita mudança quando acompanha. Mas normalmente esse é um tempo muito mais lento para nós do que o tempo humano, né? Da resolutibilidade. A gente pensa uma coisa e já faz, já pensa muitas vezes muitas coisas ao mesmo tempo, se acelera, coloca a nossa mente na frente do corpo o tempo inteiro, então a gente está pensando lá na frente, está pensando no futuro e não está presente, né? E isso provoca muitas vezes sofrimento, angústia, ansiedade. Esse desenho cego, ele tá melhor na primeira live, hoje saiu meio atrapalhado porque, né, esse problema assim do tripé me impediu um pouco de relaxar, mas a ideia desse primeiro desenho, dessa primeira abordagem, é a gente trabalhar a temporalidade e a gente olhar para as plantas e tentar também se sincronizar com o tempo delas, o tempo que elas têm para crescer, para germinar, para ser. E esse segundo exercício que eu vou introduzir agora, na verdade o terceiro, né? A gente faz o primeiro é cego, o segundo é o semi-cego, então ele é uma variante do primeiro. Agora a gente vai fazer uma abordagem de desenho que nos ajuda a conectar com uma outra qualidade da planta, né? Que é a qualidade do movimento. E oi Betina, oi Meris. E a qualidade do movimento é o seguinte: a gente não sabe enxergar que as plantas se movimentam, mas a gente presta atenção nelas, tem um jardim, percebe, né? As plantas se movimentam muito, na verdade se movimentam elas têm um movimento de crescer, elas têm um movimento de oscilação para buscar o sol, para buscar a companhia de uma planta com que elas precisem estar mais perto, e tem muitas pesquisas que são feitas para... Travou, gente? No meu computador travou, me avisem se eu tô travada aí. Não sei se travou ou não. Bom, vou seguir aqui, confiando que nós estamos juntos. Mas as plantas têm esse movimento que a gente consegue enxergar na maneira como elas vão se desenvolvendo. Então, se a gente pensar na semente, né? Pensem, todo mundo já deve ter plantado na vida um feijãozinho. Não travou? Ai, que bom. Quando a gente planta um feijãozinho,
dali um dia, dois, que a gente põe ele na terra ou no algodão, né, na água, começa um movimento daquela pontinha germinante que está subindo, né? Aí a gente vai observando, vai tendo um movimento desse caulezinho de subir enquanto ela vai lançando uma raiz, ela vai lançando um caule. Então ela tem um movimento para baixo e um para cima. E assim as plantas têm um movimento, elas têm um movimento em direção ao céu, outro em direção à terra. E à medida que elas vão crescendo, cada planta tem o seu movimento. Elas vão lançando folhas, vão lançando galhos, vão lançando gavinhas, mais adiante elas florescem, sementam, lançam sementes. Então tem todo um movimento na planta. Então a gente vai fazer uma abordagem de desenho agora, que tem por objetivo a gente conectar com esse movimento que a planta faz e que está latente nela, mesmo que eu esteja observando, digamos que deixa eu pegar aqui, um ramo de lantana, aqui que já, né, foi colhido, ele não está mais ligado na terra, mas eu tenho aqui o movimento da planta, né? E como é que eu vou procurar me conectar com esse movimento dela? Como é que a gente vai fazer isso, né? A ideia é que ao invés de me concentrar no contorno, que é um percurso, uma descrição do que a planta está fazendo, eu vou me concentrar nessa energia dinâmica que ela tem de movimento. Então, é um desenho que a gente faz sem tirar o lápis ou a caneta do papel, a gente faz numa linha única. E o que muda nele, que é o extremo oposto, é o contraste com o exercício anterior? É um exercício que a gente faz... Oi, Nilra, querida, que bom que tu tá aqui. É um exercício que a gente faz rápido, a gente introduz a velocidade no traço, no gesto, para que a gente possa se entregar para esse movimento latente que a gente sente na planta. Uma das chaves para fazer esse exercício, pelo menos para mim assim funciona, quero ver se vocês concordam experimentando, é a gente poder experimentar uma relação corpo a corpo com o que a gente vai observar. Se for uma árvore, ou um arbusto, ou uma folhinha, não importa. Mas a gente tenta se colocar numa sincronia corporal com a planta, quer dizer, como é que a vida pulsa nesse ser? Como é que seria ser essa planta no meu corpo, né? Se eu fizer isso, eu vou sentir, por exemplo, que o caule da lantana, ele tem uma rigidez, ele tem fibras ali muito fortes, então tem uma força, se eu sentir isso como gesto, tem uma força nisso. Quando chega nas folhinhas, algumas já estão começando aqui a murchar, eu vou sentir como é que essas folhas pendem, como é que elas saem, qual é o movimento. Se o meu corpo fosse fazer isso, como seria? Como seria ter sido mordido aqui por um bichinho, comida? Como é que é essa aspereza? Como é que é esse florescimento aqui que já está em fase final, as florezinhas já estão caindo, as sementes também. Então tem uma experiência anterior ao desenho nessa abordagem, assim como na outra, né, que a gente também passa muito tempo olhando para a planta antes de desenhar. Nesse a gente percebe com a intenção de se conectar com o movimento dela, o pulso de vida dela. Então vou virar aqui o tripé, vou passar de novo para o papel, vamos ver se a gente consegue aproximar um pouquinho mais ainda. Vou botar um papel novo aqui, vou virar... Vamos tirar a melissa daqui. Vou fazer com a melissa de novo, para a gente ficar com a mesma planta e poder observar essa diferença de abordagens. Estão vendo mais ou menos, né? Aqui, né? Se eu desenhar aqui, tá bom. Então, deixa eu botar de volta a minha melissa. Essa melissa vai virar chazinho hoje, depois para eu me acalmar. Depois da live. Fiquei nervosa com essas falhas técnicas. Então, gente, chave, tá? Enquanto no outro eu trabalhava devagar, nesse eu vou buscar uma certa velocidade, tá? Eu vou dar a velocidade aqui com a minha mão e depois vocês vão sentir, a gente pode passar a medir essa velocidade com um relógio, um cronômetro. E eu vou me sincronizar num gesto único, sem tirar a caneta do papel, com o movimento dessa planta. Posso começar por onde eu senti esse movimento. Eu vou começar da parte de baixo do caule. E eu vou subir
Vocês vejam que eu não estou preocupada aqui com detalhes, eu estou preocupada mais em pegar esse movimento geral da minha plantinha. Vocês perceberam que é um desenho rápido num traço só? Vou fazer outro, tá? Vou pegar outra planta, porque o legal é fazer vários, de vários pontos de vista, ter muitas folhas quando a gente vai fazer essa prática. É legal pegar assim um bloco, ou folha de rascunho, ou uma folha de papel ofício e ter muitas por perto. Vamos pegar agora a lantana que tá aqui pertinho. Deixa eu botar a lantana aqui. E aqui também eu vou procurar como é que são as linhas de força dessa plantinha. Num gesto único, eu não me preocupo de levantar o lápis, a caneta do papel, vocês estão vendo, para passar de um lugar para o outro. Eu vou deixando o rastro dessa minha busca, dessa minha conexão, porque essa mesmo é a ideia. De novo, é um desenho que eu estou tentando me conectar com a força dessa planta, com o movimento latente nela. Vocês perceberam como é que tá indo? É uma outra qualidade de exercício, foi rápido, eu não contei, mas acho que não chegou aqui a 1 minuto, e a gente pode fazer, normalmente se a gente estivesse em aula, no ateliê livre, nas nossos encontros, né? Eu sincronizo, eu conto esse tempo no cronômetro e a gente vai reduzindo. Algumas pessoas aqui já fizeram esse exercício no ateliê. Quando a gente faz isso. Começa com 1 minuto e depois vai diminuindo para 30 segundos, para 15 segundos, para 10 segundos. E aí eu tenho que lançar mão da velocidade, de me entregar também a uma outra forma de não controle, né? A primeira abordagem de desenho eu não posso controlar muitas coisas porque eu não tô vendo o que eu tô desenhando no desenho cego. Nesse eu tô vendo, mas eu não controlo esse detalhamento, eu tenho que soltar meu braço e confiar que essa conexão vai resultar em algum rastro ali que faça sentido, né? E é legal fazer muitos, gente, muitos, repetir. Vocês estão conseguindo fazer? Alguém fez? Queria saber se tá rolando, porque a combinação dessas abordagens de desenho, ela vai nos dando um repertório, uma fluência nessa relação, né? E, acima de tudo, nos ajudando a conectar com a energia dessa expressão de vida que as plantas são, né? Então, queria saber se vocês estão conseguindo fazer, se estão com alguma dúvida. Vou fazer mais um enquanto isso. Deixa eu virar aqui a folha. Vamos pegar uma outra plantinha que tá aqui perto. Vou pegar uma outra folha, gente. Sim, a gente olha pra planta, Marta. Vamos fazer de novo, ó. Esse é um exercício que a gente carrega, vamos dizer assim, é uma prática em que a gente carrega esse aprendizado do olhar da primeira prática, que é de que a minha relação é, acima de tudo, com a planta. Ou seja, eu não fico olhando para o desenho o tempo inteiro, porque eu posso ficar... me escravizar um pouco, sabe? Se a gente fica olhando só para o desenho, daqui a pouco a relação da gente de avaliação, de julgamento com o que a gente está desenhando se enrijece. E aí eu começo a não olhar mais para a planta, tá? Basicamente é isso. Então, a gente leva essa atitude, essa disposição de olhar para a planta, de ficar em relação com ela, de estabelecer uma relação de intimidade, né? Eu acho que eu falei na primeira vez e eu vou repetir, que nunca é demais. A intenção nessas práticas de desenho, ela não é da gente capturar a forma da planta, fazer um desenho descritivo, naturalista, perfeito. É uma intenção de relação, de diálogo, de abrir os meus sentidos para, através do desenho, estabelecer uma relação de mais presença, de mais
abertura para receber as informações que esse ser vivo tem para nos dar. Então eu continuo olhando muito para a planta, mas eu posso olhar para o desenho, tá? Então deixa eu botar aqui de novo, focar na minha erva cidreira, na minha Aloysia trifila. E vamos lá. Comecei no caule de baixo, aqui na parte de baixo, e eu vou rapidamente, aqui eu sinto que ela tem uns nozinhos, e eu posso marcar essa energia que eu sinto, eu posso voltar e voltar. Eu tô olhando muito para a planta, a Marta perguntou. Eu tô olhando muito mais para a planta do que para o desenho, eu não tô muito preocupada, assim, se a proporção tá correta. Isso vem com o tempo, gente, sabe? Não se preocupem. Ah, mas tá, eu distorci. Ah, eu errei. Vamos incorporar o erro. Vamos ir percorrendo aqui, se o meu olho, à medida que ele vai ficando treinado, habituado, acostumado a essa relação de entrega com o que eu tô vendo, eu não vou ficar olhando muito para o desenho, eu vou querer olhar para a planta a maior parte do tempo. Vocês perceberam? Não tá parecido, não tá igual, mas alguma coisa da energia dessa planta foi capturada. Nada me impede de voltar, por exemplo, nesse desenho, como eu tô voltando aqui, e daqui a pouco querer detalhar uma parte dele. Então eu posso ir somando abordagens, né? Eu posso, por exemplo, num primeiro momento fazer um desenho cego, depois começar a olhar e fazer um desenho gestual mais rápido, ou eu posso começar com um desenho gestual mais rápido e dali a pouco eu posso querer migrar para outra modalidade de desenho e começar a detalhar, que é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E eu posso misturar isso num mesmo desenho. São práticas, né, como exercícios que a gente pode fazer de forma independente, como exercícios, e daqui a pouco a gente vai combinar com a nossa sensibilidade, com a nossa criatividade e ir descobrindo o nosso jeito de desenhar aquilo que faz sentido. Agora, para quem está começando, o mais legal é ir experimentando essa variedade de formas, de abordagens e não fazer uma vez só, né? Eu acho que como o Hokusai, eu acho que a gente desenhar assim muito, né? Vamos fazer muitas vezes essa prática de voltar a desenhar. É a melhor forma de desenvolver, de crescer, fazer muitos e muitos desenhos. Então, eu me lembro de um professor meu da escola de artes, do Instituto de Artes, que foi meu primeiro professor de desenho, o professor Aloísio Azevedo, já faleceu. Eu me lembro que ele sempre começava, eu acho que ele sempre fazia isso nos inícios de semestre com os alunos, os calouros, né? Recém-chegados da faculdade. Ele dizia assim, vocês vão precisar, ele dava a lista de materiais, vocês vão precisar de folha de papel, vocês vão precisar de lápis, grafite macio, e daí ele dava toda aquela lista, e o último item da lista era, aí vocês vão precisar de uma caixa de papelão, assim, tipo de fogão ou de geladeira. E ele dizia assim, vocês conseguem essa tipo de caixa aqui, e ali dava toda a indicação de o que a gente deveria fazer, onde a gente deveria ir buscar essa caixa, né? E daí a gente ficava assim, tá, e a caixa para que vai servir? Ele disse, bom, a caixa é o seguinte, vocês vão botar isso na casa de vocês, ali em algum lugar, né? Ou no quarto, onde vocês trabalham, na mesa, perto da mesa, e vocês vão começar a botar os desenhos dentro da caixa. E aí, quando essa caixa estiver cheia, imaginem a altura de uma caixa de um fogão, ou então de uma geladeira, quando a caixa estiver cheia de desenhos, provavelmente o desenho de vocês vai estar começando a ficar bom, né? Um pouco querendo nos ensinar, nos mostrar de uma maneira quase como uma piada, que seria necessário desenhar muito, 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 né? A repetição desse gesto, dessa sincronização, é que nos traria essa fluência maior. E é verdade, gente, é como tocar um instrumento, é como
meditar, né? O desenho de observação, ele tem esse canal perceptivo que vai se abrindo, e tem algo que é neurológico também, como eu falei na semana passada. E essas práticas, elas nos ajudam também a ativar essas redes que são neurais, né? Como que eu conecto o meu olho com a minha mão? Como que essas velocidades se sincronizam? Aprender a perceber as pequenas variações que acontecem num evento visual, né? Quando eu vejo algo. Acontece muito mais coisa do que a gente está acostumado a registrar com a consciência. Então, essas práticas nos dão diferentes vias de acesso, né? Eu vi que a Marta comentou ali. Carla, que saudades do Alziro, né? A Marta comentou que achou bem mais difícil esse. De fato, ele é um pouco mais difícil para algumas pessoas, para outras ele é mais fácil. É bem engraçado, porque algumas pessoas se sentem muito à vontade no desenho mais lento, no desenho cego, naquele desenho bem contemplativo, meditativo. Para outras pessoas esse é uma tortura, né? E vice-versa, assim, tem gente que se sente muito à vontade no desenho gestual rápido, nessa velocidade mais acelerada, e que se sente péssimo fazendo aquele desenho lento, né? Eu diria que o legal, agora falando de uma maneira bem como professora e de ter observado muito, né? Também os processos dos meus alunos. Eu diria que é interessante a gente buscar exercitar aquilo que é mais difícil pra gente. Porque a gente vai tender a ficar na zona de conforto à medida que vai evoluindo num processo, né? É da natureza humana, a gente busca o prazer, busca aquilo que é mais gostoso. Mas nessas práticas, quando a gente abaixa um pouco a exigência, né? Distensiona um pouco e se entrega para a experiência com aquilo que eu também não gosto tanto, acontecem muitas descobertas, sabe? Eu acho que isso é o que eu posso dar como promessa de alguém que, enfim, trabalha há muito tempo como artista e como professora, né? Quando a gente arrisca ir para zonas de desconforto, de medo, de um tanto de mal-estar, nos aguarda ali geralmente algum presente, sabe? Então, eu diria isso para todo mundo que ficou incomodado com uma das versões. E fica guardado, Edu. Sim, o começo hoje foi meio truncadinho, mas tá tudo gravado. Eu tive uns problemas técnicos. Gente, já estamos no final. Eu queria terminar, alonguei um pouquinho, né, em função de que a gente perdeu um tempo ali no meio tentando ajeitar a câmera. Eu queria terminar dividindo um outro das minhas paixões nessa vida, que é a poesia. Então, deixa eu achar. Onde é que eu botei? Ah, tá aqui pertinho, só me aguardem. Eu vou trazer um poema de outono que eu escolhi pra gente terminar hoje. Então, eu trouxe também, vou deixar referência depois, gente, para quem quiser. Vou deixar referência do artista que eu citei, vou deixar referência. Esse aqui é um livro de poemas, todos os poemas do Paul Auster, que até uns 3, 4 anos atrás eu não sabia que, além de romancista, também tinha escrito poesia. É uma tradução do Caetano Galindo. E tem alguns poemas muito bonitos aqui, para quem lê também em inglês, é uma versão bilíngue. O poema aqui que eu trouxe para você está marcado por uma folha de confrei, que é uma outra planta que eu vou apresentar para vocês em breve. Ai, a Dani, querida. Ai, Márcia, obrigada. Então eu vou ler um poema para a gente se despedir por hoje, que se chama Pulso. E diz assim: isso que se retrai vai se aproximar de nós no reverso do dia. Outono, uma só folha comida de luz, e o verde olhar do verde sobre nós. Onde a terra não para, nós também viramos esta luz, enquanto morre a luz sob a forma de uma folha. Olho escancarado na fome do dia,
Onde não fomos, estaremos. Uma árvore vai prender raiz em nós e subir na luz de nossas bocas. O dia se porá ante nós. O dia nos seguirá rumo ao dia. Isso que se retrai vai se aproximar de nós no reverso do dia. Outono, uma só folha comida de luz, e o verde, olhar do verde sobre nós. Onde a terra não para, nós também viramos essa luz, enquanto morre a luz sob a forma de uma folha. Olho escancarado na fome do dia, onde não fomos estaremos. Uma árvore vai prender raiz em nós e subir na luz de nossas bocas. O dia se porá ante nós, o dia nos seguirá, rumo ao dia. Espero que vocês tenham gostado, com essa poesia de outono, de folha e terra e olho escancarado. A gente vai ter mais 2 semanas aí, não sei como elas vão ser. Estou imaginando que a gente ainda vai ter mais um tempinho aí sem encontros presenciais, né? Então, a princípio, daqui a 15 dias tem mais um encontro aqui, uma live de observação orgânica. E para esse próximo encontro, para quem está fazendo a série, Elis, o preparo para o próximo encontro de material, né? Além de fazer essas práticas, se vocês tiverem vontade, oportunidade de desenhar, é trazer algum material que a gente possa fazer mancha. Então, quem tem algum tipo de tinta, aquarela, nanquim, pode trazer. Quem não tem nada disso em casa, pode pesquisar, por exemplo, como usar café como tinta, porque café, em geral, todo mundo tem em casa e dá uma mancha muito legal, dá para pintar com café numa boa. Ai, Miura querida. Então, na próxima quinzena, a gente vai fazer alguns exercícios de observação ainda, introduzindo a mancha. E podemos usar tanto tintas que vocês tenham em casa à base d'água, que possam ser bem aguadas, quanto usar algum pigmento natural, que pode ser uma tintinha feita de terra, de café. Enfim, tem várias coisas que produzem cor, beterraba, né? Aí dá para pesquisar, vocês podem pesquisar, a gente vai anunciar um pouquinho antes, para que cada um venha preparado com alguma coisa para a gente pintar. Também quem não tem pincel pode pintar com cotonete, com algodão, com buchinha de esponja. A gente vai trabalhar bastante com improviso, certo? Então, obrigada por hoje, obrigada pela companhia, muito bom dividir com vocês esses momentos. Obrigada pela paciência com a minha inexperiência com esse meio também. Estou aprendendo e querendo seguir fazendo o que é possível nesse momento, né? Eu desejo que todos estejam bem, que se cuidem da sua saúde física, psíquica e emocional e que a gente possa olhar para a natureza e se dar conta, né, do que está acontecendo e do preço dessa desconexão, né? Acho que estão aparecendo aí tantas notícias mundo afora sobre o que em poucas semanas de uma parada, de um modo de vida enlouquecido, né, desconectado do pulso da vida, está produzindo de mudanças na atmosfera, a limpeza das águas, a limpeza do ar, os animais retornando para as cidades, que a gente possa levar essa reflexão para a nossa vida pessoal e ver onde que tem um chamado também para a gente operar mudanças, né? Mudanças urgentes no nosso modo de vida, que elas possam vir de fora para dentro e de dentro para fora, que elas possam vir da macroestrutura, né? Nas mudanças nas políticas todas de regência dos recursos do mundo, né? De distribuição da riqueza e ritmos de produção, relação de exploração com a terra, que isso possa ir mudando, né? E que a gente possa ir também acompanhando essa mudança de uma maneira pequena, nos nossos pequenos mundos. Gente, vamos então se despedir, tá? Beijo bem grande. Prazer ver vocês aqui, os nomes, as palavras. Se quiserem mandar os desenhos, eu vou adorar.
tá? Não se intimidem, será bem legal se a gente tiver os registros dos desenhos desses encontros para ver o que está saindo e eu também ver o que eu posso agregar nas aulas para colaborar com a prática de vocês de desenho em casa, tá bom? Beijo bem grande. Tchau!